Hoje eu quero comentar uma treta que está ocorrendo nesse exato instante entre Vitor Santos, do canal Metaforando, que faz análises de linguagem corporal e de expressões faciais, e o comediante Thiago Santinelli, que tem um canal no YouTube no qual ele faz reacts de situações, de pessoas falando alguma coisa, e ele tira um sarrão disso. E aí o que aconteceu foi que o Thiago fez alguns vídeos, acho que 2 ou 3 vídeos, sobre o Vitor Santos, falando sobre como o que ele faz é pseudociência, chamando de farsa, e a reação do Vitor Santos foi processar o Thiago, mas com base num aspecto bem específico, que nem sequer foi sobre questão moral, né, questão de dano à imagem ou de danos morais. Foi em relação ao uso inapropriado de imagens do Vitor Santos. Então, a gente tem que pensar aqui, né, para começar esse vídeo aqui, que um segmento enorme no YouTube ou outras redes sociais são os reacts, ou seja, alguém pega um trecho de um vídeo, faz uma reação desse vídeo, comenta esse vídeo e faz uma análise sobre isso, seja positiva em relação ao vídeo, seja negativa em relação ao vídeo. É o que faz o Vitor Santos, inclusive. Ele tem um canal que basicamente é isso. O canal do Vitor Santos, Metaforando, é pegar trechos de entrevistas, de reportagens, de, sei lá, palestras de alguém, de vídeos de alguém no YouTube, recortar isso e mostrar ali como certas expressões, né, ou microexpressões faciais dessa pessoa indicariam certos estados de emoção, né, raiva, ódio, nojo, mentira, alegria. Ou seja, ele pega esses trechos de imagens e analisa, e daí o que fez o Thiago foi adotando esse modelo, pegando trechos do Vitor Santos falando e analisando, tirando um sarro disso, que é o papel dele como humorista. Inclusive eu fui assistir alguns vídeos do Thiago e ele é muito bom. Ele tem uma pegada bem ácida, eu dei boas gargalhadas aqui em casa com alguns vídeos dele. Então, quem não conhece o trabalho dele, vale conhecer porque ele é bem divertido. E aí o que aconteceu foi que o Vitor Santos alegou que ele estaria usando de maneira imprópria a imagem dele no canal de reacts do Thiago. E me parece que 3 vídeos nos quais o Thiago Santinelli menciona o Vitor Santos e usa esse conteúdo, né, usa essas imagens do Vitor Santos, foram retirados do Brasil. Ou seja, você no Brasil hoje não pode assistir esses vídeos. Eu, como estou no exterior, consegui ver, mas pelo que eu li aqui, parece que o Vitor quer que ele retire mundialmente, globalmente, ou seja, mesmo quem está fora do Brasil não poderá mais ver esse conteúdo. Bem, vamos falar algumas coisas aqui sobre esse tópico que vale mencionar porque me pareceu que puxa, além da questão, né, da treta judicial entre os dois, puxa para outras questões mais profundas que têm a ver com a noção de ciência e de pseudociência. O que seria falso? O que seria verdadeiro quando se trata de conhecimento científico? A primeira coisa tem a ver com a questão jurídica, né? Como eu já falou várias vezes aqui em várias circunstâncias, qualquer um pode processar qualquer um por qualquer razão pela qual ele acredita que foi lesado. Então, se o Vitor Santos acha que o Thiago o lesou ao usar a imagem dele, ao usar os vídeos dele, ele tem o direito de processar. Se isso vai ser aceito judicialmente, posteriormente, né? Se o juiz vai julgar que isso é procedente ou não, são outros 500, mas direito de processar ele tem, e direito de perder na justiça ou ganhar na justiça também tem. Então, primeira coisa. É claro que, como a gente falou várias vezes aqui em relação à extrema-direita, em outras circunstâncias, né, Olavo de Carvalho, Nando Moura, entre outras figuras que usavam de processos para calar a boca da oposição, isso também é usado como ferramenta de intimidação. Ou seja, você processa alguém, e essa pessoa tem que se defender juridicamente, e isso leva a um estresse, a um gasto financeiro, e isso pode inibir a pessoa, coibir a pessoa de mencionar você no futuro. Então, nesse caso do Vitor, mais do que uma legítima alegação de uso de conteúdo, porque como eu falei, é o que ele faz, né? É como ele procede no YouTube também, pegando recorte de vídeo de outras pessoas. Mais do que isso, me parece que tem talvez esse teor aí de tentar silenciar o Thiago para que ele não faça novos vídeos contestando o conteúdo que ele produz. Ou seja, pouco a pouco minando a credibilidade dele nesse quesito, né, nesse setor que ele opera. Se fosse danos morais, talvez fosse mais compreensível na minha interpretação, né, porque ele transparece, em muitos momentos pelo menos, que o Thiago está acusando o Vitor de charlatanismo. E essa é uma outra questão importante para quem trabalha com ciência, pelo menos. Ser chamado de charlatão é de fato algo bem grave. Então, primeiro quesito, a questão judicial. Então, o Thiago sendo processado pelo Vitor, do Metaforando, leva a essa especulação aí sobre o teor do conteúdo do processo que não temos acesso ainda, mas o fato é esse. O segundo ponto tem a ver com a questão da ciência, da pseudociência e do charlatanismo. O que isso quer dizer, né? A minha referência principal é esse livro aqui, do Lee McEntire, chamado The Scientific Attitude. Ele é um filósofo da ciência, e o subtítulo é Defendendo a Ciência, do Negacionismo, da Fraude e da Pseudociência. E aqui nesse livro, o Lee McEntire tenta estabelecer algum critério de demarcação da ciência. O que é ciência? O que é ciência? Porque quando a gente souber o que é ciência, a gente pode saber o que não é a ciência. Ele faz um trabalho bem interessante aqui, mostrando vários
vários momentos no qual a ciência errou, inclusive, né, porque esses são os fatores importantes, porque transpareceria a ideia de que a ciência é infalível. Eu, se rogar ser científico, esse conhecimento, esse conjunto de conhecimento, daria a impressão de que é inquestionável. E, na verdade, a ciência é questionável. A ciência, né, o método científico, o processo de fazer ciência, parte da dúvida, parte do ceticismo, inclusive. Você observa a realidade, você não compreende como ela opera, e a partir disso você tenta estabelecer um método para acessar o mundo real, a realidade, o mundo dos fenômenos, e assim extrair conclusões que possam ser usadas para entender recorrências desse fenômeno. Você pode prever um eclipse que vai acontecer daqui a 1000 anos, por exemplo. Então você tem um campo enorme de estudo da ciência, que é a filosofia da ciência, que tenta estabelecer os critérios para você separar, distinguir o que é ciência daquilo que não é. E aí eu quero ler um fio do Twitter, que foi bem interessante, publicado algumas semanas atrás. Quem publicou foi o Douglas Rodrigues de Oliveira. Ele é um divulgador científico e ele diz o seguinte aqui sobre isso, sobre a questão de ciência e pseudociência. Como reconhecer uma pseudociência? Reconhece-se por possuir pelo menos 2 das 10 características seguintes, de acordo com o critério de demarcação do filósofo Mário Bunge. 1. Invoca entes imateriais ou sobrenaturais inacessíveis ao exame empírico. Por exemplo, força vital, alma imaterial, criação divina, inconsciente psicodinâmico, memória coletiva e predestinação histórica. 2. É crédula. Não submete suas especulações a prova alguma. Por exemplo, não há laboratórios homeopáticos nem psicanalíticos. 3. É dogmática. Não muda seus princípios quando falham nem com o resultado de novas descobertas. Não busca nenhuma novidade, pois está ligada a um corpo de crenças ou autor. 4. Rejeita a crítica, alegando que está motivada por dogmatismo ou por resistência psicológica. Recorre ao argumento ad hominem, ao invés do argumento honesto. 5. Não encontra nem utiliza leis gerais. Os cientistas, por outro lado, usam leis, como a lei da taxa metabólica em mamíferos, biologia, lei de Verco, criminologia, lei de Weber-Fechner, psicologia, e leis das mudanças jurídicas na divisão territorial, sociologia. 6. Seus princípios são incompatíveis com alguns dos princípios mais seguros da ciência. Por exemplo, a telecinésia contradiz o princípio da conservação de energia. 7. Não interage com nenhuma ciência propriamente dita. Por exemplo, psicanalistas e parapsicólogos não levam em consideração dados da física e da neurociência. 8. É fácil. Não requer larga aprendizagem. Não há um conhecimento autêntico. Por exemplo, qualquer interessado em investigar os mecanismos de esquecimento terá que estudar neurobiologia. Por outro lado, qualquer um pode recitar o dogma de que o esquecimento é efeito da repressão. 9. Só interessa o que tem uso prático. Não busca a verdade desinteressada. Nem admite ignorar algo. Tem explicação para tudo. Mas seus procedimentos são ineficazes. E 10. Mantém-se à margem da comunidade científica. Seus proponentes não publicam em revistas científicas de alto prestígio e nem participam de congressos científicos. É bem interessante isso aqui porque apresenta aqui alguns elementos mais concretos, né, mais específicos que a gente pode utilizar para distinguir o que é ciência daquilo que é pseudociência. E para distinguir o que é pseudociência daquilo que é charlatanismo, eu acho que envolveria 2 coisas. O pseudocientista é aquele que realmente acha que faz ciência e, apesar disso, não faz ciência. E o charlatão é aquele que sabe que o que ele faz é charlatanismo, sabe que aquilo que ele faz é falso e ainda assim pratica isso como se fosse ciência. São 2 coisas distintas. Na questão da leitura de microexpressões, eu já li um pouquinho sobre isso, né, sobre se isso é considerado válido cientificamente ou não, principalmente porque o Leandro de Moraes, jornalista do Intercept, é alguém que critica muito esse tipo de leituras, né, de expressões faciais. E aquilo que eu li, aquilo que eu identifiquei, é que realmente é considerado como pseudociência. Não tem, validade científica, há poucas evidências que sustentem isso como se fosse robusto corpo científico. Muitos autores passaram a se preocupar com essa questão da pseudociência, particularmente do século XX em diante. Um deles foi o Karl Popper, um grande autor da filosofia da ciência, responsável por uma revolução no pensamento científico, e ele tinha como alvo, inicialmente, 2 grupos. Tinha a psicanálise do Freud, né? Ou seja, ele dizia que aquilo ali era pseudociência porque não havia critérios objetivos para você poder contestar os achados da psicanálise, de modo que ela não era falseável, suas hipóteses não podiam ser testadas e falseadas. E outro corpo de conhecimento também que ele contestava era o marxismo, que se propunha como ciência, e ele demonstrava que, na verdade, não se encaixava nisso, porque há uma tendência em pseudociência de, quando contestada, quando provada falsa, ela cria hipóteses ad hoc, ou seja, respostas específicas para tentar manter o corpo de conhecimento funcionando sem ser abalado pela contestação, pela refutação. Um ponto importante a ser mencionado aqui é que nem tudo precisa ser ciência para ser válido, para ter valor, para ter mérito. Por exemplo, a filosofia. A filosofia não é ciência e nem se propõe a ser ciência. E mesmo assim é um conjunto de conhecimento, um conjunto de construção intelectual humana de alto valor para a gente poder, inclusive, compreender o que é ciência. A filosofia da ciência, por exemplo, não faz ciência, mas estabelece as bases para a gente poder reconhecer aquilo que é ciência e
aquilo que não é. Ou, por exemplo, a arte. A arte não é ciência, mas a gente atribui um alto valor à arte de modo que a gente possa desfrutar disso de um outro modo emocional e não meramente intelectual. Ou, por exemplo, a religião. Religião não é científica. Inclusive, pelo contrário, em muitos quesitos, a religião ela se opõe à ciência, ela vai e contesta, ela vai na contramão de achados científicos. E mesmo assim as pessoas encontram valor nisso de modo a extrair algum tipo de experiência válida a partir da religião, algo de satisfação individual, algo de, sabe, compreensão do mundo, de dar sentido à vida. Então, sim, embora seja anticientífica muitas vezes, não uma pseudociência ou não charlatanismo, mas anticientífica, muita gente encontra conforto e respostas na religião. E assim por diante. Há muitos campos que não são científicos e que ainda assim nos fornecem respostas sobre a realidade de algum modo ou de outro, nos fornecem uma relação íntima conosco mesmo ou com o mundo, de algum modo nos fornecem, entre aspas, respostas. Bem, são respostas imaginárias, mas respostas para as questões existenciais nossas, para as quais a gente não tem resposta definitiva. Inclusive até terapia, como a psicanálise, eu compreendo que tem um valor no sentido de ser quase uma conversa com um amigo. A gente não pode dizer que uma conversa com um amigo quando você está deprimido, quando você está triste, seja, sabe, científico. Não é. Você está lá buscando amparo, buscando reconforto, buscando uma palavra, sabe, de orientação. Então, sim, em muitos quesitos a terapia nesse sentido não científico, né, não como método científico, mas como essa conversa, essa orientação, também tem o seu valor de algum modo ou de outro. Tanto que as pessoas ainda hoje praticam. E basta pensar também que muitos campos científicos hoje partiram de charlatanismo ou de pseudociência em algum momento. Por exemplo, né, a astronomia ela tem ali como precursor a astrologia. É claro que a astrologia não tem nenhum valor científico, nenhum valor de conhecimento nesse sentido, mas foi um momento no qual o ser humano, olhando as estrelas, tentou estabelecer alguma relação entre os astros e a nossa vida cotidiana. Depois disso, com a Revolução Científica, outros pensadores, intelectuais, cientistas vão tentar estabelecer outras relações, leis gerais do movimento dos astros. Então, sim, uma coisa levou a outra, né? Talvez não diretamente, mas certamente faz parte desse ímpeto nosso, né? Dessa vontade nossa de conhecer a realidade e compreender como ela opera. Se a gente vai pensar em pseudociência hoje, podemos falar do da constelação familiar na psicologia, podemos falar de astrologia mesmo, que se propõe como ciência, correntes de pensamento de ciências humanas, em geral, em muitos quesitos, são mais ideológicas do que de fato científicas, e muito provavelmente, embora eu não tenha me aprofundado muito nesse tema, a questão de leitura de expressões, de linguagem corporal, também se situe nesse horizonte da pseudociência, ou de charlatanismo em alguns casos. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, né? Primeiro sobre essa treta agora jurídica envolvendo Metaforando e o Thiago Santinelli. Então, assim, alguém que faz reacts, processando alguém porque está fazendo react com o seu material. Como é que você entende essa tensão agora, essa questão? E também sobre o conhecimento científico. Se você pensa em algum caso aí de pessoas que usaram de uma falsa noção científica para defender uma ideia totalmente equivocada, como terraplanistas, por exemplo. Como é que você entende isso? Como é que você vê isso no mundo hoje? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força. E quem quiser participar, confira o meu Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente debate uma obra de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro estamos lendo O Senhor das Moscas, também pensadores e textos de filosofia, para a gente poder acessar essas obras e compreendê-las melhor. Link está aqui na descrição. Um forte abraço para vocês e se cuide por aí. Tchau. Fala galera do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai estar fazendo o lançamento do novo livro do nosso querido Leonardo Boff. Vai ser um lançamento com a presença também do padre Júlio Lancelotti. E o livro é um livro maravilhoso. Eu já recebi o livro, já li o livro, e ele se chama A Amorosidade do Deus Abá. O que quer dizer Deus Abá? Abá era uma maneira, né, como antigamente se referiam a papaizinho, vovozinho, de uma maneira carinhosa, e era como Jesus se referia a Deus, que era uma revolução na época. Deus, uma coisa distante, uma coisa, enfim, que não podia nem ser mencionada, e aí Jesus vem com essa nova aproximação a esse conceito de Deus, uma aproximação pelo amor. Então é um livro sobre isso, e é um livro que fala sobre Jesus e não sobre Cristo. Jesus, esse humano, esse que teve dúvidas, esse que teve conflitos, esse que teve sim uma luta ali política, sendo morto no final num julgamento político, num julgamento religioso. Então esse Jesus homem, que se fez homem, né, para conectar nós humanos a Deus. Então é um livro que fala sobre tudo isso, vai ser um encontro maravilhoso e todos estão convidados para assistir. É só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente vocês vão estar inscritos para poder participar. É ao vivo e não tem replay. Então não deixe de se inscrever e colocar na sua agenda. Dia 16, 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai estar junto.